dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Nós vamos continuar hoje a leitura do Salmo 105, lendo a partir do verso de número 16 até o verso 25, que diz assim: Chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento de pão, enviou adiante deles um varão, José foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-o a ferros, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo, e o governador dos povos o libertou. Pelo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para o seu gosto, dar ordens aos príncipes e ensinar aos anciãos a sabedoria. Então, Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E o Senhor multiplicou sobremodo o seu povo e os fez mais poderosos do que os seus inimigos. Mudou o coração destes para que odiasse o seu povo e tratassem astutamente os seus servos. O registro histórico da ação de Deus na vida do seu povo, neste Salmo de número 105, é extraordinário. Começa falando do pacto que Deus fez com Abraão, e aí agora nesse período do Salmo, nós encontramos a palavra de Deus narrando aquele momento significativo quando o povo de Israel foi introduzido na terra do Egito. Diz o texto que foi Deus quem providenciou para que houvesse toda aquela fome. E aí você se lembra da história, de os irmãos de José precisando ir ao Egito e ali então encontraram José como o líder daquela nação. A maneira com que Deus foi conduzindo todo esse processo da história prova a maneira com que Deus cuida dos seus planos. Porque para nós, aquele momento da ida de José para o Egito como escravo poderia soar como o final de uma história. Depois surgindo a fome e o povo, a família de Jacó passando por todos aqueles problemas, seria como que mais uma vez fosse o final da história. No entanto, a história está bem costurada. Deus se antecipa aos fatos. Por isso que a gente gosta de dizer que o céu nunca está em crise, porque Deus sabe, a ótica de Deus é diferente da nossa. Nós temos os nossos olhos presos somente no presente. Conhecemos um pouco do passado, mas os nossos olhos estão muito presos a esse momento. Mas Deus conhece o antes, o agora e o depois com a mesma clareza. Por isso, Deus se antecipa aos fatos. Deus manda José na frente, depois manda os filhos, os irmãos de José, os filhos de Jacó, para depois então enviar Jacó, e a Bíblia diz que Jacó, ele entrou no Egito e peregrinou na terra, e esta é uma história extraordinária da maneira como que Deus faz aqueles 70 se assentarem no Egito, na terra de Gósen, a melhor terra, como demonstração da provisão de Deus, do cuidado de Deus na vida do seu povo. E diz no finalzinho, nesses versos 24 e 25, que o Senhor multiplicou sobremodo o seu povo. E aquele povo que chegou ali apenas com 70 pessoas, agora é um povo poderoso, é um povo numeroso. Os anos se passaram e diz a palavra de Deus que o povo agora cresceu sobremodo, ao ponto de ser mais numeroso, mais poderoso que os seus inimigos. E a Bíblia diz que agora, nesse momento, quando o povo de Israel se torna um povo poderoso na terra do Egito, Deus mudou o coração destes para que eles odiassem o povo de Israel, tratassem o povo de Israel astutamente. E tudo isso faz parte do projeto de Deus
porque o plano de Deus era preservar a sua nação, o plano de Deus era preservar o seu povo. Isso nos faz entender o seguinte: nós não precisamos nos desesperar em função das circunstâncias momentâneas, temporárias que temos que atravessar. Não precisamos nos desesperar diante do histórico difícil desse momento. Deus se antecipa à história. Deus conhece todo o processo. Ele sabe como a história vai acontecer lá na frente. E se ele nos conduz por esse caminho apertado agora, é porque ele tem um projeto muito maior e melhor lá na frente. Foi assim com o povo de Israel. É assim comigo e é assim também com você. Então, se você está se sentindo sozinho, como José, lá naqueles primeiros dias como escravo no Egito, calma. Se você está passando por um momento de privação, fome, escassez, tenha paciência. Confie na provisão de Deus. Os propósitos do Senhor, eles se cumprem no tempo certo. Por isso, descanse seu coração e continue confiando no Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo registro histórico das ações do Senhor na vida do teu povo. Obrigado a Deus porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor se antecipa às histórias para conduzir a história. Foi assim, ó Deus, com o povo de Israel e tem sido assim também conosco. Por isso nós queremos nesta manhã descansar o nosso coração, porque sabemos que o Senhor está acima das circunstâncias. O Senhor está acima dos momentos difíceis e complicados que temos que passar na vida. Ó Deus, renova o nosso ânimo através da Tua palavra, daquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor pode fazer neste momento na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?